Sempre que a gente faz uma série de mensagens, sempre, a gente faz temas que vêm bem do nosso coração, para o coração de vocês. Mas esse tema em especial, eu acredito que ele vem mais do fundo do coração ainda, ele vem mais de dentro mesmo para vocês. É uma série que nós temos pensado em realmente começar esse ano, falando daquilo que a gente mais deseja para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que são importantes para nós. E vocês são as pessoas que nós amamos, vocês são as pessoas que são importantes para nós, vocês que estão aqui junto, vocês que foram convidados por alguém daqui, vocês que estão assistindo pela transmissão, vocês são as pessoas que nós amamos e a gente quer conversar com vocês sobre o que mais nós desejamos para a sua vida. Bom, e o tema de hoje é coragem para ir em frente, que o Cassiano já estava comentando conosco. Você já perdeu a coragem de seguir em frente, em algum momento, em alguma área? Vocês sabiam que eu já? E é um momento da minha história que eu não me orgulho, é um momento da minha história que eu às vezes nem gosto muito de falar, mas teve um momento da minha história que eu perdi a coragem de seguir em frente numa área. Vocês sabem, eu fiz faculdade de teologia e pós-graduação, porque meu sonho era ajudar pessoas nas suas vidas, especialmente a se conectarem com Deus, mas nos outros problemas também. E eu realmente entrei nessa com o coração assim, porque eu acreditava que essa seria a melhor forma de eu ajudar pessoas, e realmente é. E eu lembro que quando eu estava na formatura da minha faculdade, eu estava com um brilho no olhar, pensando assim, agora eu vou poder fazer aquilo que eu tanto sonhei. Ser missionário, ser pastor, ajudar pessoas na sua espiritualidade, é uma grande paixão na minha vida. Conversar com as pessoas, ajudar, tirar dúvidas, orar com elas, é uma grande paixão para mim. E às vezes quando eu olhava para o lado e eu via, às vezes, colegas meus, pastores, que desistiam no meio da caminhada, eu pensava, isso não vai acontecer comigo, porque eu realmente amo o que eu faço. Mas em 2016, eu estava pronto para desistir. Eu já estava pensando qual faculdade fazer, e quando ia fazer, e como eu poderia ajustar uma nova faculdade com o meu tempo, com a minha rotina, porque eu estava pronto para desistir de uma das minhas maiores paixões. E aí eu comecei também a olhar para o lado, a perceber nesses anos em que eu tenho convivido com pessoas e acompanhado elas, eu já vi isso muitas vezes. Muitas pessoas que começam apaixonadas, por exemplo, por uma profissão, uma ocupação, uma vocação, mas que no decorrer da caminhada perdem o brilho no olhar, perdem esse amor, perdem essa alegria, perdem esse ânimo. Talvez você já tenha visto isso. Eu já vi muita gente, e isso é ainda mais sério, que começam um casamento apaixonados, prometendo realmente um amor para a vida inteira, e anos mais tarde aquele brilho no olhar se apagou. A gente pode perder o ânimo e a alegria em diversas coisas, em diversas situações, em diversos momentos, em diversas áreas. E isso pode acontecer com todos nós. Como a gente pode recuperar a coragem de seguir em frente? Isso pode te ajudar. Isso pode me ajudar. Isso pode ajudar você de repente agora. Isso pode de repente ajudar você um dia. Ou pode te ajudar a ajudar outra pessoa. O cantor Frejá, na música que a gente acabou de ouvir, a primeira estrofe, onde ele fala dos desejos para as outras pessoas, eu te desejo não parar tão cedo, porque toda idade tem amor e medo, tem prazer e medo. Tem muita gente que está parando antes da hora, que está perdendo o ânimo e a coragem, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. Como nós perdemos o ânimo? Como a gente perde o brilho no olhar? Como a gente perde a alegria? Tudo começa, vou fazer um quadro aqui com vocês, tá? Presta atenção nesse quadro. Tudo começa com a nossa expectativa. Não sei se você já reparou, mas sempre que nós olhamos para o futuro, nós olhamos com expectativa, certo? Então, por exemplo, vamos de uma coisa bem simples. Você chegou em casa, uma noite super
tranquila, você teve um dia bem cansativo, e você, digamos, senta para ver um filme ou uma série, e aí você vai passando, e quando você vê uma série, uma opção de série de filme, você forma uma expectativa, não é? Eu acho que essa aqui vai ser boa, me recomendaram, a crítica é positiva, vou assistir. A gente sempre forma uma expectativa, essa aqui eu acho que não vai ser legal, essa aqui o meu enredo parece muito estranho para mim. Sempre formamos uma expectativa. Se formamos expectativa com as coisas pequenas, também formamos com a grande. A gente forma uma expectativa, por exemplo, quando a gente começa um novo emprego. Esse emprego eu acho que vai ser muito legal. É numa área que eu sempre quis. Tem colegas bacanas. É um horário bom. Ou, esse emprego aqui não vai ser muito bom. Eu ouvi mal dessa empresa. Formamos uma expectativa antes de conhecer uma pessoa, né? Essa pessoa acho que vai ser divertida, acho que vai ser legal, acho que vai ser um bom amigo. Na época, de repente, de solteiros, a gente pensava, essa pessoa, quem sabe, pode se tornar meu namorado, minha namorada. A gente forma uma expectativa, ou uma expectativa negativa. Antes de vir para o encontro, você que veio a primeira vez, especialmente, mas mesmo quem já vem há mais tempo, formou uma expectativa. Acho que hoje vai ser um encontro bacana, acho que hoje o tema vai ser legal. Formamos uma expectativa. Concordamos até aí? Sim? E por que a expectativa é interessante, é importante? Porque a expectativa é a mãe da ação. Quando nós temos uma expectativa, especialmente boa, nós agimos. Ok, vi uma opção de filme que me parece uma opção boa, o que eu faço? Eu assisto. Vi uma pessoa que parece ser interessante, eu me aproximo. Vi uma opção de trabalho que me parece que vai ser muito bom para a minha carreira, eu faço uma entrevista. Então a expectativa, ela gera ação, a expectativa é a mãe da ação. Eu tenho uma expectativa positiva, eu me movo na direção daquilo. A partir daí, duas coisas podem acontecer. Uma delas, a expectativa se realiza, ou até mesmo supera, e a gente fica satisfeito. Eu imaginei que esse filme, essa série era boa, mas nossa, muito boa, gostei. Aquela pessoa, eu pensei que era divertida, mas ela é realmente muito bacana, estou formando uma amizade ótima com ela. Ou, a expectativa não é alcançada, e a gente se decepciona, nós nos frustramos. O filme era ruim, meu trabalho era difícil, casei com ela, minha expectativa era que a gente ia dormir abraçadinho e acordar de manhã com hálito de hortelã, mas a gente dormiu cada um para o seu lado e acordou com remela e cara amassada, né? Eu me inscrevi para aquele trabalho porque eu pensei que seria ótimo, mas o meu novo chefe é um mala, saudade do meu trabalho antigo. Então pode acontecer de nós nos frustrarmos. Comecei um novo negócio porque eu queria ser o último a chegar e o primeiro a sair, me dei mal, sou o primeiro a chegar e o último a sair, e ainda levo um monte de preocupação para casa, ok? Quando nós nos frustramos, de novo, nós temos dois caminhos: desistir, chega, não quero mais isso, vou procurar outra coisa, para mim, acabou, deu. Ou, como o Cassiano falou na saudação, e muito bem, a opção da perseverança. Não, vamos continuar tentando, vamos tentar de um outro jeito. Isso nos leva para o próximo passo, que é o passo do aprimoramento, do crescimento, do amadurecimento. Eu vou tentar de uma forma diferente, eu vou talvez falar de uma forma diferente, eu vou ler um livro sobre o assunto, quem sabe assim a situação pode mudar, quem sabe assim a coisa vai. Claro que eu sei que tem gente que escolhe persistir e ainda faz do mesmo jeito, não acho isso uma boa ideia, nem eu, nem o Albert Einstein, a quem é atribuída a frase: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sabe onde eu vejo isso? Eu vejo muito isso em casamento. Eu já vi muita gente dizendo assim: já falei 20 anos para ele a mesma coisa e ele não muda. Já ouviu? Já ouviram isso? Eu já ouvi. Ou para ela também, né? Os dois lados.
O que eu penso é, bom, a opção é falar mais 20 anos, ou a opção é falar de um jeito diferente. A opção, de repente, é mudar a didática. Eu tenho um exemplo ótimo para isso. Tinha um casal de amigos meus, que tinha um sério problema. Problemaço. Ele roncava. Não precisa olhar para a mesa do lado, assim, pensando, eu acho que são eles. Não é ninguém daqui, tá? Fica muito tranquilo, não é ninguém daqui. Nem mora em Chapecó, tá tudo certo. Mas ele roncava. E eu sei que não é um problemão, mas para eles era difícil. E aí o que ela faz? Durante muito tempo, ela fazia o que todo mundo faz, dava umas cotoveladas, dava umas batidas, botava a meia na boca, chutava, acordava, fazia de tudo que podia, mas não adiantava. E um dia ela falou para a gente, um dia eu pensei, em vez de continuar a tentar de um jeito bem diferente, vou mudar a didática. E quando ele começou a roncar, ela começou a fazer... Tem mulheres interessadas aqui. Estou sentindo aqui, hein? Ela começou a fazer um carinho no cabelo dele. Carinho no cabelo, nas costas. E ela falou, e Georgia, ele parou de roncar. E ela descobriu que era tensão. Ele não roncava sempre, não era um problema físico. Ele roncava quando ele estava muito tenso. E ela ajudava ele a relaxar e ambos dormiam bem. É isso, quando a gente tem um problema e não dá certo, a gente tem a opção de persistir, de aprimorar, de mudar um pouquinho, de tentar falar de outro jeito, fazer de outra forma, ver de uma outra perspectiva, e isso vai sempre nos levar a uma nova expectativa. Aliás, algo que é muito interessante de você perceber é isso. O problema, desculpa a câmera aí, o problema aqui da desistência é que ela aborta o processo de crescimento. Você consegue entender? Você está lá lutando pelo casamento, não está dando certo, você descobre um novo jeito, você descobre coisas que você está fazendo de errado, e você vai crescendo nesse processo. Se você desistir, você para o processo de crescimento. Você está lá com problemas no trabalho, você não, eu vou fazer de outro jeito, vou ler um livro, vou fazer uma mentoria. A hora que você desistir, você para o processo de crescimento, de amadurecimento, pronto, agora não tem mais também problema, não vou mais me preocupar com isso. Por isso, de forma geral, às vezes existem momentos da gente desistir, mas de forma geral, nós optamos pela perseverança, para que a gente possa crescer e amadurecer mais. Como o Cassiano falou muito bem no início. Bom, agora o amadurecimento e o aprimoramento, ele forma uma nova expectativa. Agora, quem sabe dá certo, porque eu mudei. Eu fiz de um outro jeito, falei de uma outra forma, tentei um outro caminho. Quem sabe agora as coisas se desenrolam. Novamente isso nos leva a uma nova ação e novamente às vezes pode se realizar ou não. Ok? Tranquilos até aí? Mas a questão é, aqui no meio, percebe no gráfico, isso aqui é bem importante. Formou um ciclo. Vocês conseguem ver isso? Formando o ciclo, acontece com que muitas pessoas fiquem girando nele muito tempo. E é isso que nos desgasta. O que mais suga as nossas energias é uma frustração persistente. Pessoas que criam uma expectativa, fazem, não dá certo, mudam, tentam de novo, não dá certo, mudam, tentam de novo, não dá certo, mudam, tentam de novo, não dá certo, e vai, chega um momento que ao invés de querer crescer, amadurecer e mudar, a pessoa é tomada por um sentimento de impotência, do tipo, não adianta, não tem nada que eu possa fazer que vai dar algum resultado, já tentei de tudo, não tem nada que eu faça que de repente pode fazer com que o nosso casamento se desenrole melhor, não tem mais nada que eu possa fazer para que a minha carreira decole, não tem mais nada que eu possa fazer para que a minha empresa se recupere, acabou. E aí acontece algo, quando esse sentimento de impotência vem, a expectativa morre. Eu não espero mais nada positivo, eu não espero que mês que vem possa ser melhor, eu não espero que o ano que vem possa ser melhor, eu não espero mais nada, se não mudou até agora não vai mudar mais, e o problema é que, vocês lembram aquilo que eu falei? Vamos ver se vocês gravaram, a expectativa é a mãe
expectativa é a mãe da ação. Se eu não espero mais nada, na maioria das vezes, eu não faço mais nada. Eu não tento mudar. Eu não tento melhorar. Eu não tento mais fazer. Eu não tento mais conversar, porque conversar não adianta, já conversamos milhões de vezes. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou a gente desiste de vez, ou a gente fica girando sem perspectiva. Sabe? A pessoa é casada, não acredita que algo possa melhorar, não acredita que algo possa mudar, mas continua lá. Não acha que nada vai fazer, não tenta mais diferente, não muda mais nada, não acredita mais em nada, mas continua lá. Pessoa que não acredita que o seu trabalho possa mudar, que a sua empresa possa mudar, mas continua lá. Não muda, não se aperfeiçoa, não tenta aprender nada diferente, se acomoda, mas continua girando. Mas quanto mais a gente gira, mais a desistência se torna uma opção atraente. Era assim que eu estava. Sabe o que aconteceu comigo, que eu conversei com vocês em 2016, que eu estava a ponto de desistir, de uma grande paixão que eu tinha? Eu estava numa comunidade pequena, que não se desenvolvia. E eu tentei de um jeito, tentei de outro, não dava. E até que um dia eu pensei, não tem mais nada que eu possa fazer, que possa dar algum resultado. E comecei a não ter mais horizonte, não ter mais expectativa, e não tentar mais. E aí eu comecei a girar nisso aqui, sem expectativa nenhuma de que algo pudesse acontecer de diferente. E chegou um momento que eu disse, se é assim também não tem graça, vamos desistir. Agora, o que costuma sugar o nosso ânimo, portanto, não é simplesmente a frustração, é a frustração prolongada, é a frustração contínua, é aquela que a gente tenta de todo jeito e não vê nenhuma melhora ou resultado. Agora, como é que Deus nos ajuda a lidar com isso? Como é que Ele nos resgata dessa situação? Vocês sabem, nós não somos as primeiras pessoas a viverem isso. Pessoas já viveram isso antes de nós, e pessoas na Bíblia já viveram isso antes de nós. A gente entende que, por exemplo, o povo do Antigo Testamento já viveu isso. E deixa eu explicar para você, a Bíblia é dividida em duas partes, Novo e Antigo Testamento. Novo é tudo aquilo que vem depois de Jesus, Antigo é tudo aquilo que vem antes de Jesus. O Antigo Testamento conta como o povo de Israel, o povo judeu, que ainda existe até hoje, a gente ouve nos noticiários, viveram com Deus e aguardaram a chegada de um Messias, um Salvador. No Antigo Testamento, mais ou menos séculos aí, antes de Jesus, esse povo tinha um grande sonho de ser uma grande nação, uma grande expectativa. Mas acontece que cerca de 500 anos antes de Jesus, eles perdem uma grande guerra. E a população daquele país, que era de 250 mil habitantes, mais ou menos, população de Chapecó, depois da guerra passou para 20 mil. E eles chegam à amarga conclusão de que não tem mais nada que eles possam fazer para se tornar uma grande nação, um grande povo, um povo que de alguma forma se tornasse uma referência para os outros. Eles absolutamente desistem. E Deus intervém na história, mandando literalmente uma mensagem através do profeta Jeremias, no capítulo 29. Encontramos o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Literalmente o profeta está dizendo, olha, existem falsos profetas aqui, que não estão falando o que Deus quer, estão falando o que vocês querem ouvir em nome de Deus para vocês se sentirem melhores. São falsos profetas. Até hoje os falsos profetas são aqueles que falam o que a gente quer ouvir, não o que Deus quer que a gente ouça, só para nos satisfazer. Cuidado com isso, já falamos disso em outros momentos também. Mas aí o texto continua e diz: assim diz o Senhor,
Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É um texto lindo. O que o profeta está dizendo é: vai ser difícil, vai ser um período difícil e prolongado, mas vai ter fim. Vai chegar o momento em que eu vou mudar a situação e vou trazer vocês de volta e vou restaurar as coisas. Vocês podem olhar para frente com esperança, essa palavra que ele usa. O que Deus está dizendo através de Jeremias para esse povo é: vocês olham para vocês mesmos e vocês percebem que vocês não conseguem, e olha só, vocês estão certos, vocês não conseguem mesmo. Mas vocês estão se esquecendo de olhar também para Deus, e esse Deus que ama vocês, caminha com vocês, Ele pode mudar essa situação. Então vocês podem olhar para frente com expectativa de que for diferente, que vai ser diferente, porque Deus pode mudar essa realidade. E a mesma coisa vale para nós. De repente a gente chega numa situação que a gente está no nosso limite, diz: não, eu já tentei de tudo no meu casamento, já tentei de tudo na minha empresa, no meu trabalho, com a minha família, com o meu filho, não tem mais nada que eu possa fazer, e às vezes é verdade, mas Deus ainda pode, e pode muito, e pode tudo. Parou para pensar nisso? Sabe, nesses momentos, de repente, a gente até está mais perto de uma solução. Sabe por quê? Porque a gente para de bater no peito e dizer: eu consigo. E a gente começa, de repente, a dobrar joelhos e a buscar a Deus, como o Jeremias ali falou, dizendo: Deus, eu não consigo, mas eu entrego para Ti. Bom, primeira coisa que Jeremias faz no texto é resgatar a expectativa, dizendo: Deus pode. E aí ele continua, e olha só o texto: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Sabe, o que ele está dizendo aqui é: enquanto vocês estão aqui nessa cidade e não tem o que fazer, a situação não muda, continuem a vida, formem família. E ele continua, ele diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É como se Jeremias estivesse dizendo para eles: enquanto a situação não se resolve, faz o teu melhor. Enquanto Deus não agir, intervir e não mudar aquilo ali, continua fazendo o que está ao teu alcance. E é interessante você perceber que Deus não só restaura a expectativa e a esperança, Ele também restaura a ação. Continua lutando pelo teu casamento, pelo teu filho, pelo teu pai, por aquele teu irmão que se distanciou. Continua, faz o que está ao teu alcance. Mas Jorge, tem uma parte que ainda falta consertar, aqui de baixo: sentimento de impotência. Deixa eu falar algo para vocês. Esse povo fica 70 anos no exílio, 70 anos disperso. Quando eles voltam, e eles de fato voltam, Deus muda a situação de uma forma milagrosa, e eles voltam e reconstroem o seu país. Isso está na história. Eles não voltam do mesmo jeito, eles voltam diferentes.
Aquelas pessoas que não buscavam a Deus, que estavam alheias à orientação de Deus, que desobedeciam a Deus, voltaram buscando a Deus. Aquelas pessoas que estavam com valores confusos e desordenados, como o Cassiano comentou no início, voltaram com valores mais organizados, prioridades mais alinhadas e mais saudáveis. Deus usou esse tempo para que eles crescessem e amadurecessem. Gente, é justamente por isso que talvez, muitas vezes, Deus não resolve nosso problema logo. Nós estamos preocupados com a situação, Deus está preocupado conosco. A frase que vocês receberam no início, diz, eu quero mudar minhas circunstâncias, Deus quer me mudar. A prioridade de Deus não é mudar realidades, é mudar o nosso coração. E às vezes para mudar o nosso coração, Ele precisa deixar a gente naquela situação, porque enquanto a gente está na situação desfavorável, a gente está buscando aprender e melhorar. A gente está amadurecendo. Nós estamos reorganizando nossas prioridades. Nós estamos começando a perceber o quanto Deus é importante na nossa vida. E assim Deus nos reergue. Foi assim comigo. Eu comecei a perceber que de repente, mesmo diante do meu limite, Deus tinha muita coisa para fazer. Eu comecei a ter expectativa e continuei fazendo o meu melhor e tentando aprender. E demorou um tempo, 1 ano e meio ainda. Mas aquela comunidade, de uma forma extraordinariamente de Deus, em 1 ano e pouco, ela duplicou. Por Deus. Por Deus. Sabe o que de repente fica no nosso coração nesse momento é: será que Deus realmente se importa? Será que Ele realmente pode mudar as coisas? Será que Ele realmente me ama e está atento à minha situação e à minha vida? Eu queria que você olhasse para um momento da história agora. Nós tínhamos aquilo que, para quem é cristão, era o maior problema da humanidade. Era o nosso maior não pode, da nossa história, que a Bíblia chama de pecado. E não, pecado não é só erros pontuais, como mentir, roubar, ou fazer alguma coisa errada, falar mal de alguém. Pecado é nascer desconectado de Deus, separado de Deus, com um abismo entre nós e Deus. E esse era o maior não pode da nossa história, porque a Bíblia nos garante que por mais que a gente tentasse, a gente não conseguia reconstruir essa nossa relação com Deus. Às vezes a gente pensa, não, mas eu posso ser uma pessoa boazinha, quem sabe eu consigo viver com Deus, quem sabe eu posso merecer o céu. Não, a Bíblia vai dizer que por mais que a gente fosse pessoas boas, por mais que a gente se julgue pelo menos pessoas boas, por mais que a gente tente fazer as coisas certas, não, nós não conseguimos reconstruir nosso relacionamento com Deus, não, nós não conseguimos entrar na eternidade. Esse era o maior problema da nossa existência. Mas diante desse não pode, Deus entra na história através de Jesus, morre numa cruz, e quando Ele estava morrendo numa cruz, Ele estava pagando uma dívida nossa, Ele estava cumprindo a consequência do nosso pecado, e a partir do que Jesus fez na cruz por nós, agora é possível viver com Deus, se nós crermos e confiarmos em Cristo. Jesus é Deus intervindo na história, resolvendo o maior não pode da nossa história, e mais, existe um grande não pode também na nossa existência. Algo que mesmo a pessoa mais rica não consegue dar jeito. Quem? O quê? A morte. Mas esse Jesus ressuscita ao 3º dia. E com Ele vem a vitória, até mesmo sobre a morte. E agora quem crê e vive com Ele, pode ir para a eternidade com Deus. Os 2 maiores não podes da história humana, Jesus resolve, Deus resolve em Jesus, numa só tacada. Parou para pensar nisso? E isso
isso nos mostra, se a gente tem alguma dúvida, que Deus nos ama, que Deus se importa, e que Deus pode, e de que Ele caminha do nosso lado. Isso conquista o nosso coração a descansar e esperar nele. E talvez, se você se identificou com essa mensagem, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Existem situações que você perdeu o ânimo, existem áreas que você está vivendo sem perspectiva, girando aquele ciclo, pensando, não adianta mesmo. Eu estou aqui, eu continuo, mas eu nem tento mais. Talvez você tenha vivido assim em alguma área. Reflita um pouquinho. Diante das dificuldades, você tem olhado só para você mesmo e o que você pode fazer? Ou você também tem lembrado de olhar para o Deus Todo-Poderoso que caminha do teu lado? Você tem lembrado de orar pedindo que Deus faça algo e tem persistido nessa oração? Eu queria contagiar vocês a, nesses momentos de dificuldade, fazer algo que para mim salvou a minha vida. Primeiro, busque a Deus e entregue a situação a Ele, todos os dias. Busque a Deus entregando a situação a Ele. Deus, eu não consigo mais, mas eu quero confiar isso a Ti. Na carta que Pedro, o apóstolo Pedro escreve, ele fala para lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É isso. É isso. Queria contagiar vocês a fazer o melhor com aquilo que vocês têm. Não parar de fazer o melhor com o que vocês têm. Busca Deus, mas vai só orar? Não. Vai orar e fazer o melhor. Leia livros sobre isso, veja palestras sobre a situação que você está vivendo, o que pode te ajudar, converse com pessoas, tente de formas diferentes. Não pare de fazer o seu melhor. Queria que vocês decidissem a sempre aprender o que puder, sempre tentar crescer, sempre tentar amadurecer, perceber o que você precisa fazer diferente. Sabe, é interessante você ver pessoas numa crise de trabalho, a pessoa aponta muito bem o que os outros precisam fazer, mas ela não aponta para si mesma. A gente vê pessoas, às vezes, numa crise de relacionamento, como no casamento, e em geral essa pessoa reclama do outro. A minha esposa, meu marido. E você? Aprenda o que puder, mude o que precisar. E o quarto ponto, eu acredito que é o mais difícil. Decida esperar em Deus. Esperar em Deus não é não fazer nada. Esperar em Deus é orar entregando a Deus. Esperar em Deus é fazer o melhor e buscar aprender. Mas sabendo que o que não depende de nós está nas mãos dele. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!